AB Paineiras, paletes e embalagens de madeiras. Há 22 anos no mercado, produzindo paletes, estrados, caixas, engradados e embalagens de madeira. A AB Paineiras está localizada na cidade de Mauá, região metropolitana de São Paulo. O maior diferencial da AB Paineiras é o atendimento. A empresa desenvolve projetos personalizados de acordo com as especificações e necessidades de cada cliente. Qualidade garantida e certificado pelo ISO 9001-2000. A grande novidade é que a partir de agora, a AB Paineiras estará mais perto do seu negócio, passando a atender toda a região e o estado de São Paulo através de um entreposto na cidade de Vinhedo, o que garantirá maior agilidade na entrega e menor custo. Ligue e peça um orçamento pelo telefone 11 4543 6510 ou acesse o site www.abpaineiras.com.br. Estamos de volta. Nosso convidado de hoje é Nicolas Deruan, que é diretor-geral da ID Logistics aqui no Brasil. Nicolas, gostaria de conhecer agora um pouquinho o perfil dos clientes que a ID atende hoje aqui no Brasil. Você tem aqui grandes contas, para o nosso telespectador conhecer, você já disse que tem essa especialização aí mais voltada para o varejo, um pouquinho para nós aí desses parceiros que você tem aqui no Brasil hoje. Ok. Aqui bom, eu falei um pouquinho da expertise do grupo ID no setor varejista. Acontece que aqui no Brasil a gente tem uma particularidade em relação às outras filiais do grupo, a gente tem um pouco mais de negócios desenvolvidos nos setores industriais. Isso talvez em função das empresas hoje de varejo no Brasil não terem uma estratégia forte e clara de terceirização de operações. Então, para poder providenciar e manter o nosso crescimento forte, a gente está focando em outros setores de atividade. O perfil de cliente que a ID tem, geralmente são empresas líderes no seu mercado, seja grupos internacionais ou grupos nacionais mesmo. A gente pode citar alguns na parte de varejo e varejo especializado. A ID opera com o Carrefour, por exemplo, tanto a parte de produtos secos e produtos perecíveis. É o cliente histórico, na verdade, da ID no Brasil, né? Foi com ele que a gente começou. Isso em São Paulo, no Rio de Janeiro e Brasília. Varejo especializado, a gente tem, e isso também é uma característica do grupo, um know-how forte em operações para material de construção e bricolagem e decoração. Então, no Brasil, a gente opera para Leroy Merlin. Temos um centro de distribuição em São Bernardo do Campo, que abastece todas as lojas da Leroy, são 18 hoje no Brasil. E a gente tem uma operação com a Casa Show também, que é no Rio, um líder no mercado carioca. Depois, na indústria, a gente trabalha com indústria de alimentos e bebidas. Por exemplo, trabalhamos com a Danone, que também é um cliente e parceiro global do grupo ID. Fora Brasil, a gente trabalha na França e na China com a Danone. Aqui a gente tem operações em Poços de Caldas e Belém para eles, na parte de dairy, né? Produtos lácteados, iogurte, essas coisas. Empresas, indústrias de bebidas, a gente trabalha com a Ambev. Isso é uma conta mais recente, uma parceria que a gente iniciou nos últimos meses com a Ambev no estado de Minas Gerais. E depois, setor da indústria automobilística e petroquímico, a gente trabalha, entre outros, com a Arvi Meritor e a Chevron. Então, são os principais clientes, hoje, os nomes assim mais reconhecidos no mercado. Tá, o Carrefour, a gente pode dizer que é o teu parceiro global hoje? Hoje, o Carrefour, de fato, é um parceiro global do Grupo ID, porque nos 10 países onde a gente atua no mundo, sempre tem pelo menos uma operação com o Carrefour. Então é um cliente com certeza global, privilegiado, um parceiro mesmo que ajuda no nosso crescimento também. Vou voltar um pouquinho para falar sobre a ID Brasil, Nicolas. Nós já falamos aí que hoje você tem mais de 1.500 funcionários aqui no Brasil. As suas unidades, onde estão geograficamente localizadas, você tem uma
uma especialidade um pouco diferente do tradicional aqui, que você desenvolve parcerias in-house, você leva a inteligência, a tua estrutura para dentro das empresas. Conta um pouquinho para nós essa sua especialidade e geograficamente onde você atende hoje esses grandes embarcadores aqui no Brasil. Ok. Então hoje as implantações da ID principalmente estão concentradas no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e a gente também tem operações no Distrito Federal e no estado do Pará. Hoje, a maioria das nossas operações no Brasil são operações in-house, seja em centros de distribuição, seja em fábricas, né, ambiente fabris. Isso não é uma característica ou uma estratégia de desenvolvimento da ID ou um modelo de negócio do grupo ID, mas é mais em função das oportunidades de crescimento que se apresentaram para a ID nos últimos anos. A gente tem no grupo uma expertise para desenvolver projetos imobiliários, mas geralmente são mais operações dedicadas, né, build to suite, etc. A gente não tem a figura de armazém geral como modelo de negócio da ID, digamos. Entendi. E essa tua esse teu formato de negócio, o que você imagina aqui para frente, que ele se mantenha ou vai efetivamente de oportunidades de negócios de parceiros? Eu acredito que assim a tendência do grupo, né, a gente vê as filiais crescendo, ganhando maturidade, evoluindo. Então acredito que em breve no Brasil a gente vai ter também operações onde a gente vai gerenciar ou desenvolver soluções imobiliárias para os nossos clientes. Isso é uma questão de tempo, da mesma forma que a gente iniciou no Brasil só com operações de armazenagem, gestão de estoque, e a gente foi acrescentando desde o ano passado operações de gestão de transporte, que já era uma atividade ou um serviço desenvolvido em outras filiais do grupo, e no Brasil a gente tomou um tempinho para amadurecer, aprender, e hoje a gente fornece esse tipo de serviço também para os nossos clientes. É isso que eu queria entrar agora, exatamente no serviço que a ID oferece para o mercado hoje. Quer dizer, ela como empresa global, com uma visão estratégica global, eu imagino que ela oferece para o mercado soluções completas, né, para agregar valor aos seus clientes parceiros. É isso mesmo, Nicolas? Sim, com certeza. O foco, assim, a atividade principal ainda continua a gestão de estoques e de depósitos, mas a gente cada vez mais integra outros serviços. Então a gente tem atividade nos próprios depósitos de valor agregado, como operações de kitting, co-packing, esse tipo de atividades. E a gente integrou, como comentei, desde o ano passado, operações de gestão de transporte e distribuição, seja para fazer transferência entre centro de distribuição e ponto de venda, ou para fazer a entrega em domicílio também, em alguns casos. Então a tendência é cada vez mais agregar serviços. Na França, a gente, por exemplo, está desenvolvendo atividade de gestão e otimização de abastecimento, né? Então a gente sai um pouco das atividades de operações de depósitos e transporte mesmo, e a gente entra mais na parte de planejamento e otimização de fluxos. Eu acho que uma tendência dos operadores, né, integrar mais serviços, ter uma oferta maior, mais global. A questão do transporte, você faz a gestão hoje, você tem frota, como é que você está nesse segmento? Você subcontrata a transportadora e cuida da administração da operação? Sim, hoje a gente trabalha com parceiros e subcontratação. A gente não tem frota, não tem ativos, né, caminhões próprios, etc. Isso é outra característica do grupo ID. A gente procura não ter tantos ativos e foca nossos investimentos muito mais na parte de tecnologia e formação de pessoas. Há quanto tempo você está hoje nessa área de gestão de transportes? Você agregou transporte o ano passado? Que você disse? O ano passado, E quando você decidiu entrar, qual foi a avaliação dos parceiros? Você acha hoje que o nível dos transportadores hoje atende à exigência dos embarcadores, a necessidade que a ID tem hoje nas operações, ou você acha ainda que precisamos caminhar um pouquinho mais, Nicolas? É tudo uma questão de equilíbrio entre custo e nível de serviço, né, na logística, mas hoje existem empresas muito competentes no mercado do transporte no Brasil. É óbvio que
não existem empresas que têm uma cobertura do país inteiro e tudo, e a gente precisa saber aonde cada empresa é mais forte e em que tipo de atividade de setores também. Mas apesar disso, acho que o setor do transporte tem muito para evoluir ainda, porque existe assim ainda bastante informalidade, falta de regulamentação, etc. Se a gente comparar, por exemplo, com os mercados europeus, né? A gente estava falando ali antes do programa sobre uma unidade que você tem ali na rodovia Anhanguera, que são 80 mil posições pálidas, é isso mesmo? Sim, o centro de distribuição do Carrefour da Anhanguera, que tem 90 mil metros quadrados, em torno de 80 mil posições de armazenagem, hoje é o maior centro de distribuição operado pela ID no Brasil. O sistema que você tem de gestão hoje, Nicolas, para coordenar essa complexidade toda, que quando você fala em 80 mil posições pálidas, você está falando em quantos SKUs? Dá para dimensionar mais ou menos? Nesse centro de distribuição do Carrefour deve ter em torno de 15 mil SKUs em picking e outros 10 mil em cross-docking, alguma coisa assim. Então são muitos produtos, é muito volume, a gente prepara entre 4 e 5 milhões de caixas por mês, né, nesse centro de distribuição. Com certeza a parte de tecnologia e sistemas de informação é muito importante. A gente trabalha com um sistema de gestão de estoque, um WMS chamado Infolog. O sistema, ele não foi desenvolvido pela ID, né, não é uma ferramenta que pertence à ID, mas foi a escolha do grupo para implantar nas suas operações. Então eu diria que quase 90% das operações da ID no Brasil e no mundo hoje operam com esse sistema. E as lojas estão ligadas? Como é que funciona isso? Quer dizer, como é que você hoje planeja o abastecimento, por exemplo, de um Carrefour, por exemplo, do Carrefour aqui de Jundiaí? Como é que funciona? Os sistemas estão interligados, eles se comunicam? Como é que funciona isso? O sistema de gestão de estoque da ID ele é conectado com o sistema de gestão comercial do Carrefour. E depois é o Carrefour que tem na sua arquitetura de sistemas de planejamento e abastecimento tanto das lojas quanto de centros de distribuição. Então não existe um vínculo direto entre o sistema da ID, que gerencia o estoque do CD, e as lojas, mas a gente tem uma conexão direta e em tempo real com a gestão comercial do Carrefour, que tem uma visão consolidada dos seus estoques. Nós estamos aí acabando de sair aí de uma turbulência internacional econômica, isso acabou afetando os negócios da ID? Em termos de desenvolvimento, crescimento, a gente está conseguindo seguir o plano diretor que a gente tinha traçado. Então, esse ano a gente está registrando para o primeiro semestre um crescimento de 15%, e nossa expectativa para o ano de 2009 em relação ao ano anterior é de 18% a 20% de crescimento. Não dá para dizer que nesse aspecto a crise impactou, pelo contrário, a gente percebeu uma quantidade grande no primeiro semestre de empresas consultando o mercado para ver se sua logística era eficiente, se seus custos logísticos eram bons. Então isso aí gerou muitas oportunidades, acho que para os operadores logísticos presentes no mercado. O que impactou um pouco, com certeza, foi o efeito sobre as taxas de câmbio e de juros no mercado financeiro, que tiveram um impacto nos investimentos que eram planejados em termos de tecnologia e tudo mais. Mas mesmo assim a gente realizou esses investimentos porque fazia parte do nosso plano de desenvolvimento e crescimento. Então a gente tem uma visão de prazo assim mais longo do que a crise que está passando por enquanto no mercado. Tá bom, Nicolas. Obrigado aí pela participação, pelo prestígio. E deixar o convite já para você estar mais vezes aqui. Aliás, nós estamos conversando, já estamos alinhando uma visita lá para mostrar um case de vocês lá em São Paulo, né, Nicolas? Sim, com certeza. Agradeço mais uma vez pela oportunidade e o convite. E eu espero poder retribuir, talvez organizar uma visita para conhecer uma das nossas operações, assim ver a logística em loco, né? Tá bom. Obrigado pela participação. Obrigado. Estamos encerrando mais um programa Logística em Foco. Lembrando que o Inédito vai ao ar toda quinta-feira, 8h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.